Que bênção podermos testemunhar da fé dos nossos irmãos, e nós sabemos que é uma maravilha, uma alegria, quando nós temos aqueles nossos amados e queridos que creem no Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar orando para que muitos outros venham a crer através do ministério desta igreja, e você pode fazer assim também. Como? Você pode estar levando o Evangelho para alguém perto de você, estudando a Bíblia, mostrando as verdades da Palavra de Deus, e às vezes demora algum tempo, mas o Senhor abençoa, e muitos vão crendo no Senhor Jesus Cristo, e a igreja vai avançando, conquistando aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz por nós. Mas agora nós queremos meditar num texto do livro do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, nós estamos estudando o livro do profeta Isaías, começamos no capítulo 1, já faz um tempo, aí paramos no capítulo 6 e retornamos agora no capítulo 7, já estudamos capítulo 7, 8, 9 e estamos no capítulo 10 a partir do verso 5. Mas é importante que os irmãos entendam a estrutura desse livro. O livro do profeta Isaías, às vezes, pode parecer um livro um pouco mais complexo, mas nós temos que estudar os livros mais complexos da Bíblia. Mas não é um livro difícil, é só nós entendermos a estrutura desse livro e a mensagem que o Senhor quer passar para nós. A gente tem repetido que o livro do profeta Isaías, ele é o quinto evangelho. Ele é como se fosse o evangelho no Antigo Testamento, porque ele é um texto que fala sobre a vinda do Messias, do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E Deus trata com o seu povo. Deus trata com Israel, que é o povo do norte. Deus trata com Judá, que é o povo do sul. Aí você tenta lembrar na sua leitura bíblica, por isso que é importante você ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano, toda a Bíblia, para você entender um pouco daquilo que a gente quer dizer aqui. Não temos tempo para falar tudo, então muita coisa acaba sendo resumida. Mas lembra que Israel foi dividido, reino do norte e reino do sul, depois de Salomão ali com Roboão. Reino do norte é Israel. No texto de Isaías, Israel é chamado de Efraim e também é chamado de o descendente de Jacó, o filho de Jacó, o nome dado ao reino do norte. E Judá é chamado de Judá, ou de Jerusalém, que é a sua cidade principal, ou de Sião, que é o monte onde fica a cidade de Jerusalém. E Deus está tratando com essas nações no livro do profeta Isaías. Só que o Senhor não trata só com estas nações. Deus trata também com a Assíria, trata com o Egito, trata com a Síria, cuja capital era e ainda hoje é Damasco, entende? Então, muitos povos da antiguidade eram alvo da ação de Deus. Ação para salvar, mas ação também para punir por conta dos seus pecados, principalmente os pecados de idolatria. E nós observamos nesse livro a soberania de Deus agindo sobre as nações da antiguidade, para salvar, mas também para punir. E hoje nós queremos ler nesse texto de Isaías 10, a partir do verso 5, que Deus, ele é soberano sobre o destino da humanidade. Deus, ele é soberano sobre o destino da humanidade. Há pouco tempo, nós estudamos sobre uma profecia contra Israel, do verso 8 até o capítulo 10, verso 4. Vimos isso domingo atrasado. Então, Deus estava punindo Israel, reino do norte, por conta dos seus pecados de idolatria. E a punição de Israel era exatamente a Assíria. O reino assírio, com seu exército, seria usado por Deus como uma vara para punir os israelitas. Por quê? Por conta dos seus pecados. Então, isso nos ensina, como nós vimos, que o Senhor Deus é puro amor e pura misericórdia, mas Ele disciplina o seu povo quando o seu povo escolhe viver no pecado. Não pense que Deus fez isso com Israel de uma hora para outra. Deus enviou vários profetas. Foram séculos de pregação antes de Deus enviar esse tipo de juízo. Isso mostra o quanto Deus é misericordioso. Mas chega um momento em que a corrupção
E a idolatria é tão grande que Deus não pode conviver com isso, e Ele tem que tratar. Só que Deus não trata somente com a nação de Israel, o reino do norte. Deus trata também com Judá, o reino do sul. Deus trata também com a própria Assíria, que foi um instrumento de Deus para punir os pecados da nação de Israel. Por isso, você entende que o Senhor, Ele é soberano sobre o destino de todas as nações. A Bíblia, ela é o livro que nos ensina quem é Deus, quem somos nós e como Deus age. E aqui nós temos, vamos usar esse termo mais moderno, vários estudos de caso de como Deus age com os povos da terra na antiguidade. Como Deus agia na antiguidade, Deus age hoje também. A gente não tem a revelação moderna, Deus dizendo ao profeta o que vai fazer ou os motivos pelo qual fez algo nos dias de hoje. Nós não temos, não existe essa revelação. A revelação que Deus deixou para nós é a Bíblia Sagrada. Mas este modelo aqui de Deus agindo com Israel, com Judá, com a Assíria, posteriormente a gente vai ver que Deus trata com o Egito, com os povos árabes, com várias nações. Isso mostra como Deus age, sempre agiu, age hoje também, salvando, mas também punindo. É importante entender isso quando nós chegamos na igreja para adorar o Senhor. O Deus a quem nós cantamos é esse Deus Todo-Poderoso aqui, que controla as nações. Às vezes a gente pensa que a Bíblia é só para os crentes, e que uma pessoa que não é crente, ela não precisa conhecer a Bíblia. Uma vez, evangelizando um homem, e aí ele disse, pastor, eu não quero nem ouvir falar do livro do Apocalipse, porque é melhor não ouvir, porque pelo menos eu não fico com medo, não me sinto obrigado a alguma coisa. Como se o fato de ele não conhecer o livro do Apocalipse ou a Bíblia, o isentasse de uma responsabilidade. A Bíblia é para todo e cada ser humano do planeta Terra. E quem não a conhece está, honestamente, numa situação muito ruim, muito difícil, porque está sem conhecer os planos de Deus revelados na Bíblia Sagrada. Está sem conhecer quem é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então está numa situação de ignorância que não vai livrar essa pessoa de suas responsabilidades no meio em que vive. Porque o Senhor é soberano sobre tudo e cada um de nós vai dar conta de si diante de Deus. Mas no meio de tudo isso, a gente tem lido muitos textos sobre o juízo, eu queria só mostrar que Isaías fala do juízo, fala do pecado, fala da idolatria do povo, mas ele sempre tem um relato de esperança. E esse relato de esperança é a salvação no Senhor Jesus Cristo. Ele não fala o nome Jesus, porque aqui ainda está no período da promessa. Não é o período do evangelho cumprido, é o evangelho na forma de promessa. Então eles entendiam Jesus como o Messias, o ungido, a raiz, o broto que vai sair lá do tronco de Jessé. Só para você, antes de ler o nosso texto principal, que é Isaías 10:5, volte um pouco para Isaías capítulo 2. Eu quero que você entenda como no meio do juízo Deus traz a esperança. No capítulo 2, nós lemos assim, verso 1, Isaías 2. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Vai ter um dia em que essas nações que estão sendo julgadas e punidas pelo Senhor por conta dos seus pecados de idolatria vão se converter. Muitas delas vão se converter ao Senhor. E elas vão a Jerusalém, as nações, ouvir a palavra de Deus. Quem é hoje a nação que quer ouvir a palavra de Deus? São poucos os das igrejas do Senhor Jesus que querem ouvir a palavra de Deus.
Os povos, as nações não estão muito interessadas nisso, mas vai acontecer isso no futuro. Parece até irreal, parece até ficção, parece até só poesia, mas isso vai acontecer no futuro. Na antiguidade não foi assim. Até Jerusalém se corrompeu com muitos pecados, infelizmente. Mas olhe ainda o capítulo 4, verso 2. Isso são textos sobre a vinda do Messias e o que ele vai fazer. Isaías 4:2. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Olha, os de Israel que forem salvos. Alguns não serão, mas alguns serão salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Perceba mais uma vez aqui, é o relato do renovo do Senhor, que é o Messias, é o Salvador, é o Senhor Jesus Cristo. Ele virá para trazer, resgatar aqueles que vão se converter lá de Jerusalém. Aí você vai mais um pouco à frente e lembra de um dos textos que nós já estudamos agora, esse ano, na verdade, final do ano passado, que é Isaías 7,14. Olha Isaías 7,14. Porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Deus deu essa revelação para Acás, um rei idólatra, que não estava arrependido dos seus pecados, e um dos descendentes de Acás viria a ser o Senhor Jesus Cristo, né? Não foi Ezequias, o filho imediato de Acás, mas lá na frente, o Senhor Jesus Cristo, que descende da linhagem de Davi, que passa também por este rei. O sinal é que esse menino, que é Deus também, como é que é um menino que nasce de uma virgem, e ele tem o título, não é o nome, mas é um título, Deus conosco. É porque é Deus e é homem nascendo, né? Isso já foi falado muito antes no Antigo Testamento, mas aqui está ficando cada vez mais evidente que o Messias ele é divino, mas o Messias também é humano, e é o Senhor Jesus Cristo. E lemos também no capítulo 9, do verso 1 em diante, a gente lê 9:1, Jesus cita esse texto nos Evangelhos, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quem é essa luz? Certamente é o Senhor Jesus Cristo. E ele cita esse texto no Evangelho, mostrando que ele é o cumprimento desta profecia. Aí pula para o verso 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu trono para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa é a promessa de salvação, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse menino que nasceu, na profecia ainda iria nascer, mas sabemos que já veio, esteve na terra, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Tudo isso para a glória de Deus e para nos livrar da condenação dos nossos pecados.
A mensagem do Salvador, ela está toda, entrelaçada no livro do profeta Isaías, entre os oráculos de juízo e de punição. Isso não é por acaso, isso é para nós entendermos que Deus não é mau, o mundo é mau, o pecado entrou no mundo, o pecado está em nós, e o pecado que nós carregamos, a nossa natureza de pecado, é o que causa os desastres, as guerras, os assassinatos, a fome, as injustiças e todo tipo de problema que existe no planeta Terra. Não é culpa de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque vivemos numa época em que as pessoas estão procurando a quem culpar. E culpam quem? O Senhor. Lembra de Adão? Quando Deus o chamou para o acerto de contas, depois que ele cometeu o pecado, desobedecendo a lei de Deus e comendo do fruto que Deus disse que não deveria comer, Adão disse o que para o Senhor? Foi a mulher que tu me deste. A culpa é do Senhor. Me deu esta mulher, ela me fez pecar. Naquele momento, Adão não reconhece o seu pecado. Nós entendemos que mais à frente é possível que ele tenha sim se arrependido do seu pecado e crido na promessa do Senhor Jesus Cristo. Mas naquele momento ele não reconhece. O humanismo, essa cosmovisão ou doutrina ou pensamento que domina a nossa sociedade, culpa Deus, culpa a igreja, culpa a fé. Nos trata como se fôssemos obtusos, pessoas sem raciocínio, sem entendimento, porque seguimos uma revelação, a Bíblia Sagrada. Só que o humanista, ele também tem a revelação dele, que não é uma revelação, porque foi escrita por homens, manuais e livros que orientam a doutrina humanista nas universidades, nas escolas, em várias outras instituições da nossa sociedade. E para quebrar esse pensamento humanista das igrejas e das nossas vidas, nós precisamos entender que o Senhor, Ele é um Deus soberano sobre o destino da humanidade. E o único caminho que vai salvar a humanidade da condenação do seu pecado e de sua autodestruição é o Senhor Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Isso serve no sentido macro, para a humanidade, para a sociedade, isso se aplica no sentido micro, para cada indivíduo. Se você não crê no Senhor Jesus Cristo e vive segundo os seus pecados, você, em algum momento, vai se autodestruir. Nós, hoje de manhã, ouvimos o testemunho de uma família, de um irmão da América do Norte, que estava tomado pelo alcoolismo, antes dele crer, E ele testemunhou, era horrível a vida dele, era bebida, era trabalho, era isso. Quando deixou a bebida, o trabalho se tornou a vida dele. Mas em momento nenhum, a vida dele era o Senhor Jesus, até que ele creu, arrependido dos seus pecados, e a vida dele mudou, a família dele mudou. E ele disse, eu era religioso, e deixei de ser religioso para crer no Senhor Jesus Cristo. O só estar numa religião, nem que seja evangélica, não significa que você está num relacionamento com Deus. Significa que você é um religioso, como muitos religiosos, e isso não é o que Deus quer. Deus quer pecadores transformados pelo sangue do Cordeiro. Você deixa de ter só uma prática religiosa para ter uma vida de adoração a Deus diariamente e constantemente. Você entende que o Senhor Jesus é o caminho para esta vida aqui hoje e principalmente para a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Você entende que não há outro caminho, não há outra felicidade, não há outra realização de vida que não conhecer Jesus e se aprofundar cada vez mais no relacionamento com Deus. Deus é soberano sobre o destino da humanidade. Na sua Bíblia, Isaías 10, verso 5, você vai perceber que esse texto é sobre uma profecia contra a Assíria. Olha, vamos ler do verso 5 ao 11, primeiramente. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim.
Antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz: não são meus príncipes todos eles reis, não é Calno como Carquemes, não é Ramate como Arpade, e Samaria como Damasco. O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Nesse texto, não é só até o verso 11, é todo o restante do capítulo 10, mas a gente vai ler por enquanto só até aqui. Nós entendemos que Deus é soberano sobre o destino da humanidade. E essa soberania Deus expressa em 3 atos. O primeiro desses 3 atos é o texto que acabamos de ler. O Senhor nosso Deus, Ele se ira contra a idolatria. Deus se ira contra a idolatria e Deus pune a idolatria. Deus está dizendo que vai punir a idolatria, não só de Israel e de Judá, mas de várias nações com a sua vara. Quem é a vara de Deus aqui para punir a idolatria? O reino assírio. Ele diz isso no verso 5. Ai da Assíria, vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. A indignação, a ira de Deus contra o pecado está nas mãos do rei da Assíria, porque Deus quis assim. O rei da Assíria não é um crente, não teme a Deus, é um idólatra. Mas o Senhor soberano o está usando para punir várias nações idólatras, inclusive quem? Judá e Israel. Porque também são nações e estão vivendo no meio da idolatria. Mas assim como a Assíria pune essas nações idólatras, porque é o querer de Deus, ela não faria isso se Deus não quisesse, ela também vai ser punida, porque ela não dá glórias a Deus naquilo que ela está fazendo. Nós vamos perceber que Deus se ira contra a idolatria e usa a Assíria para isso. Olha o que diz o verso 6 que acabamos de ler. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, contra o povo do meu furor, lhe darei ordem. Então, Deus vai enviar a Assíria e vai ser contra Israel. Deus vai enviar a Assíria contra Israel porque Israel está vivendo em muitos pecados. Desde que o reino se dividiu, reino do norte, 10 tribos, reino do sul, Judá, 2 tribos, o reino do norte, Israel, não teve um rei crente. Não teve um rei crente, desde Jeroboão, que fez os 2 bezerros de ouro, um em Dan, um em Betel, para que o povo adorasse, não fosse a Jerusalém adorar no templo, que ele queria pegar o povo e trazer para outro tipo de religião, para não ir a Jerusalém. Desde isso, os reis de Israel não tiveram um rei crente. O que mais se aproximou de fazer a vontade de Deus foi Jeú, porque matou a dinastia ali de Acabe. Mas fora ele, não teve outro rei que fizesse algo do querer de Deus. Todos idólatras, casamentos errados com mulheres idólatras de outros povos, e o reino deixou de adorar o Senhor. Por conta disso, séculos depois, lembra, o reino se dividiu por volta do ano 1000 a.C., certo? E essa profecia é dada no século 800, século 8º a.C. O ministério de Isaías foi de 740 a 700 a.C., ou seja, cerca de 300 e alguns anos, Deus enviando profetas. Elias, Eliseu e outros foram profetas enviados ao reino do norte para que aquela nação se arrependesse dos seus pecados, mas não quiseram se arrepender, e então veio o juízo. E ainda diz aqui no verso 7, lhe darei ordem para que ele roube a presa e lhe tome o despojo. E isso deve fazer você lembrar do nome de um dos filhos de Isaías que nós estudamos, Rápido despojo, presa segura, é o nome do filho de Isaías, em hebraico seria Maer Salal Hasbaz, e a ideia é que a Assíria vai ser esse reino, rápido despojo, a guerra vai ser rápida, presa segura, ele vai dominar tudo com certeza, e o reino de Israel vai deixar de existir. Praticamente, certamente, Deus preservou um remanescente de Israel,
para preservar as tribos do norte, mas de modo geral o reino de Israel foi tomado pela Assíria em 722 a.C. E essas profecias se cumpriram, como está sendo dito aqui. E ainda diz no verso 6, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. O reino de Israel, o reino do norte, seria pisado, por esse exército da Assíria, ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine, antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. O verso 7 que acabamos de ler mostra a motivação de Deus. Quando Deus decide punir Israel, pisá-lo com o exército assírio na lama, o objetivo não é maldade pela maldade. Deus não está sendo mal, Deus está sendo justo e santo, punindo o pecado. Eles tiveram pregação para o arrependimento durante séculos, mas eles não quiseram se arrepender. Irmãos, esse é um modelo de como Deus age. Deus age assim com o povo dele, Deus age assim com aqueles que não são crentes. Deus dá oportunidade, Deus dá uma pregação de arrependimento. Deus está dizendo, arrependa-se do seu pecado. Nós acabamos de ler o capítulo 2, sobre essa promessa de que a palavra de Deus vai ser pregada de Sião, de Jerusalém. Olha o verso 5 do capítulo 2. Aí o verso 5, Deus diz, vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. É como se o profeta estivesse dizendo, vai ter um dia que todas as nações da terra vão se converter e vão a Jerusalém adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus. Hoje Jacó aqui é Israel, o reino do norte, você está perdido. Hoje Israel, você está longe de Deus, está na idolatria. Venha, se arrependa, venha adorar o Senhor. Por isso que Isaías é chamado de o quinto evangelho, porque foi isso que Jesus fez quando ele veio ali no Novo Testamento, foi chamar Israel ao arrependimento. E essa é a mensagem da Bíblia Sagrada, é nos chamar ao arrependimento. Nós, os crentes, fujamos da idolatria, porque ela é perigosa, ela pode estar no nosso coração também. Fujamos dos pecados, mortifiquemos a nossa carne, como o apóstolo Paulo ensina, busquemos o Senhor, servir ao Senhor, Deus, em primeiro lugar, no trono da nossa vida. Nós vivemos para glorificar o nome do Senhor. E aqueles que não creram em Jesus, devem se arrepender dos seus pecados, perceber a oportunidade que Deus dá de arrependimento de pecado. Deus está mais uma vez, com esse texto que nós estamos lendo, pregado pelo profeta Isaías lá em Israel e em Judá. O objetivo era que Israel se arrependesse dos seus pecados. Se Israel se arrependesse, se o rei Acais fizesse uma oração de arrependimento, confessando o seu pecado, Deus não teria destruído Samaria, com o exército assírio. Mas eles não fizeram isso, não exerceram fé, não confiaram na profecia de Isaías e na palavra de Deus. Então, quando diz aqui no verso 7, Isaías 10, 7, ainda que ele não cuide assim, a Assíria não tinha a mesma motivação de Deus. A motivação de Deus era fazer com que o povo se arrependesse dos seus pecados. Caso não se arrependesse, viria o juízo, e veio, cativeiro assírio. Mas se o povo se arrependesse, não teria juízo. Deus estaria recebendo aquele povo e cuidando dele. Mas a Assíria não pensava dessa forma. A Assíria queria dominar as nações para ter poder pela sua própria maldade, pela sua própria soberba e egoísmo. Na cabeça do reino da Assíria e do rei da Assíria, nessa época Senaqueribe, ele queria o poder e a dominação. Mas na mente de Deus o propósito era outro. E aqui a gente aprende também outra verdade incrível e maravilhosa. É o paradoxo bíblico da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. Senaqueribe só atacou e invadiu o reino do norte, na verdade estava tentando invadir Judá, já invadindo Judá, pela permissão de Deus. Soberania de Deus. Deus quis, Deus não permitiu, Deus quis.
Mas a responsabilidade de todas aquelas mortes, de toda aquela maldade, é imputada ao rei da Assíria e ao seu exército, porque a motivação deles era para o mal. Eles queriam matar, dominar, subjugar pelo desejo de poder e expansão do seu império. Então eles não tinham nenhuma motivação boa. É isso que está sendo dito aqui no verso 7. Ainda que ele, o rei da Assíria, não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine. O rei da Assíria não tem esse entendimento maravilhoso que Deus tem, de querer resgatar o pecador perdido. Mas parece que a linguagem que o pecador entende é a da punição, infelizmente. E ainda no verso 7, antes, no seu coração, do rei da Assíria, intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Realmente esse é o objetivo dele. Essa história, essa profecia, na verdade, ela vai se concretizar lá no capítulo 36 e 37 do livro do profeta Isaías. Ela vai se concretizar, ela vai acontecer de fato. E aconteceu. Só um pedacinho lá de Isaías 36, versículo 4. Olha o que diz lá. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Rabsaque é o general, o comandante. Senaqueribe é o imperador aqui, certo? Nesse período aqui, o reino, a Samaria já não existia, Samaria já tinha sido invadida e destruída, 722 a.C. Nesse momento aqui, é 701 a.C. Então já se passaram aí 21 anos. Judá viu a destruição de Samaria. Viu, Ezequias sabia, desse problema, por isso que Ezequias ora, pedindo para que Deus os poupe, e foi o que aconteceu, a gente vai ver na história, Deus poupou Jerusalém, porque Ezequias orou. O pai de Ezequias era Acais, do capítulo 7 e 8, se Acais tivesse orado, provavelmente muita coisa ruim não teria acontecido, e se o rei de Samaria, Onri, tivesse orado, provavelmente muita coisa ruim não teria acontecido ali, certo? Não teria tido cativeiro, mas não oraram, não se arrependeram. Às vezes nós achamos que o problema da nossa vida está relacionado com as questões dessa terra. Aqui no nosso texto são questões de nações, impérios invadindo nações, são coisas muito maiores do que nós, mas a analogia cabe. Essas nações achavam que o problema era só militar, era só uma questão de fazer uma aliança com a Síria, ou ter um exército para se defender da Síria. Acais queria fazer aliança com o Egito, para poder se proteger do Império Assírio. Essa é a mente humana, o homem acha que sabe muita coisa, que na nossa racionalidade nós vamos conseguir resolver todos os nossos problemas, e esquecemos que Deus é soberano sobre tudo. É certo que na nossa responsabilidade nós temos que agir, mas é certo que a nossa ação não tem efeito se o Deus Todo-Poderoso não for por nós. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de o Senhor, Ele escolher, Ele guardar, Lembra, em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar a cidade, a sentinela tem que vigiar a cidade, mas se o Senhor não guarda, é inútil. Inútil é o seu trabalho para você ter o seu dinheiro e sustentar a sua família, se o Senhor não é o seu Deus. É inútil. Entende isso? Inútil é você buscar uma felicidade fora de Deus. É inútil. E é isso que a humanidade tem que entender, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ter lazer, tem que ter amigos, tem que ter muitas coisas da sociedade que não são pecado, amém. Mas é inútil ter tudo isso e Deus não está presente na sua vida. E você não está arrependido dos pecados. E você não orar a Deus confessando e pedindo para que o Senhor cuide de você e da sua família. É inútil. Aí você vai estar sofrendo, trabalhando, muitas coisas na sua cabeça, muitos problemas e tantas dificuldades. E tem uma coisa tão simples que você pode fazer, que é verdadeiramente orar ao Senhor, confessar pecado, suplicar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não consigo, sozinho eu não posso.
ajuda, Senhor. Que foi o que Ezequias fez. E Deus preservou Jerusalém nesse momento aqui. Olha ainda o versículo 4. Rabsaqué diz: assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Está dizendo para Ezequias, né? Que confiança é esta que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias? Que contra mim te rebelas? Está confiando em quem? Em Deus? Quem foi o Deus das nações que eu dominei? Isso aqui é Rabsaqué falando pelas palavras do rei da Assíria. Qual nação que eu dominei que eu não subjuguei o seu Deus? Por que Israel é maior do que os outros deuses? Eu vou subjugar também. Olha Isaías 36:10. Subi eu agora, sem o Senhor contra esta terra para destruí-la. O Senhor mesmo me disse, sobre contra esta terra e destrói-a. E aqui Rabsaqué está sendo irônico. Ele está dizendo, foi Deus que me fez subir para destruir vocês? É como se ele estivesse dizendo, claro que não, foram os meus deuses lá da Assíria. Foi Deus que mandou eu vir aqui contra vocês? Rabsaqué, o general, ele está indo contra a soberania de Deus. E ele reflete o pensamento do rei de toda a Assíria. Os assírios acham que eles estão com toda a bola, que eles são todo poderosos e que eles vão conseguir vencer sem o querer de Deus. E Deus está dizendo exatamente o contrário. Deus está dizendo que a Assíria é a vara da minha mão. Ela faz o que eu digo. Só que no coração deles, eles querem a destruição. Mas o meu intento, Deus dizendo, é que o povo se arrependa. Voltando para Isaías, capítulo 10, verso 8. Isaías 10, 8. Porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes, não é Ramate como Arpade e Samaria como Damasco? E esse versículo mostra o pensamento do rei da Assíria. São palavras do coração do rei da Assíria que Deus está revelando através do profeta Isaías. E é como se o rei da Assíria estivesse dizendo, não são meus príncipes todos eles reis, as nações que eu dominei, os reis dessas nações se tornaram meus príncipes, meus comandados. É o que o rei da Assíria está dizendo. E aí ele diz, não é Calno como Carquemes. O que ele quer dizer com isso? Eu dominei Carquemes, eu vou dominar Calno também. Assim como eu fiz com Carquemes, eu farei com Calno também. Não é Ramate como Arpade, assim como eu dominei Arpade, eu vou dominar Ramate também. E Samaria como Damasco, Damasco era a capital da Síria. Assim como eu dominei Damasco, Samaria será a próxima. Esse é o pensamento do rei da Assíria. Olha Isaías 10, 28 a 32, adiantando só um pouquinho. Diz assim esses versículos. A Assíria vem a Aiate. Aiate, possivelmente a cidade de Ai, que era uma cidade fortaleza, que protegia Jerusalém, aqui em Judá, no reino de Judá. A Assíria vem contra Aiate, passa por Migron, e em Micmas larga a sua bagagem. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, Jarramá treme, Gibeá de Saul foge, ergue com estrídulo a voz, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, ó pobre Anatote, Madmena se dispersa, os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Assíria parará em Nobe, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Que é uma poesia narrando o avanço do exército assírio. Cada cidade dessa está sendo dominada. São cidades do reino de Judá. A Assíria já entrou no reino de Judá. Você imagina a guerra acontecendo, os assírios dominando, já dominaram Samaria, já dominaram Damasco, entraram em Judá, estão dominando todas essas cidades aqui. E chegaram no monte, de frente a Jerusalém, estão de punho levantado, dizendo, você é a próxima, estamos chegando, Jerusalém. Então aqui é a narração poética do exército assírio vindo dominar. Lembrando, tudo isso é profecia, isso vai acontecer no futuro, e Isaías está apresentando essa mensagem para que o povo se arrependa
dos seus pecados. Olha ainda Isaías capítulo 10, verso 10. Isaías 10, 10. A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Então, o objetivo de Deus com a Assíria, como vara na sua mão, era punir os reinos dos ídolos. Todas as nações idólatras seriam destruídas e punidas, como aconteceu com a terra de Canaã, na época de Josué, só que ali foi Josué batalhando, aqui está acontecendo pelo poder do Império Assírio. Interessante é que Jerusalém e Samaria, que são as capitais do reino de Judá e do reino de Israel, as imagens são imagens ruins, né? Não são imagens bem feitas, ou imagens caras, bem elaboradas. É como se Jerusalém e Samaria não sabem ser reinos idólatras como os outros reinos. Eles não são profissionais na idolatria, estão aprendendo ainda nesse pecado da idolatria e da adoração das imagens. Isso é uma forma de Deus ironizar. Nem isso vocês estão fazendo direito, né? Nem os ídolos estão prestando direito aí na vida de vocês. Aí vai para o verso 11, Isaías 10, 11. Porventura, como diz a Samaria aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Ou seja, assim como os ídolos de Samaria foram destruídos, os de Jerusalém também não seriam? Então, Jerusalém, se prepare, vai vir destruição, porque você também está na idolatria. E aqui, a gente entende que Deus se ira contra a idolatria. No capítulo 9, nós estudamos um refrão que se repete. Lá no verso 12, Isaías 9, 12, olha aí na sua Bíblia. Com tudo isto não se aparta a sua ira e a mão dele continua estendida. Mão de Deus. Olha a mesma parte no final do verso 17. Isaías 9, 17. Com tudo isto não se aparta a sua ira e a sua mão, e a mão dele continua ainda estendida. Olha o verso 21. Com tudo isto não se aparta a sua ira e a mão dele continua ainda estendida. E Isaías 10, 4. Com tudo isto a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. A ideia é que a mão de Deus, o punho de Deus está estendido. E se o povo não se arrepende, Deus destrói. Esse é o sentido da profecia. Esse é o Senhor nosso Deus. Mas lembra dos textos que eu li no início. Deus quer salvar. Deus chama Jacó para a luz, o reino de Israel. Deus chama ao arrependimento. Deus quer que o pecador se arrependa. Mas chega um momento que vem o juízo. Então aprenda isso. Assim é o Senhor nosso Deus. Deus é santo, maravilhoso, incrível em misericórdia e bondade. Qualquer pecador arrependido que clamar ao Senhor em oração, Deus recebe. Mas se você escolheu a obstinação do pecado e o pecado da idolatria, o punho de Deus vai cair sobre você, nesta vida e na vida por vir. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus pregou exatamente isso. E essa é a mensagem do livro do profeta Isaías. O contexto é diferente, mas a mensagem é exatamente a mesma. Por isso, arrependa-se dos seus pecados. Esse é o primeiro ato de Deus. Deus se ira contra a idolatria. Um Deus soberano, que controla todas as coisas, todas as nações. Ele está irado por conta da idolatria, hoje é do mesmo jeito. Por isso, Deus tem que ser o centro da sua vida. Nada pode ser mais importante do que Deus na sua vida. O seu trabalho não pode ser mais importante do que Deus. O seu lazer, a sua diversão, nem a sua família pode ser mais importante do que o Senhor. O Senhor Todo-Poderoso é mais importante do que tudo e Ele tem que ser profundamente amado por nós. Passamos a vida nos esforçando e aprendendo a amar a Deus, né? E esse é o grande mandamento. Temos que amar a Deus com toda a nossa força, alma e entendimento. Nada pode estar acima do Senhor na nossa vida. E, como temos estudado pela manhã, se algo está acima de Deus, esse é o pecado da idolatria. Segundo ato de Deus, esse Deus soberano, Deus julga a soberba da Assíria, verso 12 até o verso 19. Olha o que diz o verso 12, Isaías 10, 12. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém,
Então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos. Deus vai tratar com Israel. Israel Deus já tratou, que foi o cativeiro assírio. Deus vai tratar também com Jerusalém e Sião, o reino do sul. Depois Deus vai tratar com o rei da Assíria. Por quê? Isso é muito importante, irmãos. Na nossa mente, às vezes, muitas vezes, nós achamos o seguinte: eu tenho que levar em consideração que essa pessoa não creu em Jesus. Por ela não ter crido em Jesus, então ela merece tipo uma espécie de crédito, né? Ela não conhece a Bíblia, logo ela não deve ser cobrada como os crentes são cobrados. Já ouviu esse pensamento por aí? Não, quem tem que conhecer a Bíblia são os crentes. Aqueles que não são crentes, eles não são crentes, eles não têm a obrigação de conhecer a Bíblia. Só que quando você vai ler a Escritura, é diferente. Deus vai cobrar todos com a mesma régua, com a mesma medida que Ele cobra os seus filhos. A sua própria santidade é a medida. O rei da Assíria, Senaqueribe, era para ele ter reconhecido: todo o poder que eu tenho vem de Deus, do Deus de Israel. Todo o exército, tudo que eu estou dominando, eu tenho que oferecer e ofertar ao Senhor Deus de Israel, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Essa era a atitude do rei da Assíria. Ele tinha que expressar isso para Deus. Ele tinha que dar toda a glória a Deus. Ele fez isso? Não fez. Deus vai tratar com ele. Arrogante. Deus diz, coração arrogante do rei da Assíria, a pompa da altivez dos seus olhos. Senaqueribe era arrogante, todo-poderoso e não dava o crédito, a glória a Deus. Hoje é do mesmo jeito. Se você faz uma grande obra, se você tem um grande empreendimento, ou uma obra de arte, ou algo incrível que você fez na sua vida, e você acha que foi pela sua inteligência, a sua força, o seu poder, a sua sagacidade, você está fazendo como o rei da Assíria. Você não está dando glórias a Deus. Você está achando que veio tudo de você mesmo. Isso é uma grande tolice. Isso é falta de sabedoria. Tudo vem de Deus. A sua comida, a roupa que você veste, o teto sobre a sua cabeça, tudo vem do Senhor. Óbvio que nós trabalhamos e agimos. Mais uma vez, tem a responsabilidade do homem, mas a soberania de Deus está acima de tudo. Tudo vem do Senhor nosso Deus. E o Senhor vai julgar o rei da Síria, porque ele foi soberbo. Isso é ser soberbo. O que é ser soberbo? É eu não dar glórias a Deus. Eu achar que tudo na minha vida eu conquistei, porque eu sou capaz, inteligente, forte, e fui eu que conquistei e acabou-se. Não é assim. Foi o Senhor que deu tudo que nós temos a todos nós para a glória do nome dEle, e nós devemos viver dessa forma, entregando a Deus tudo que é nosso, todo dia, glorificando e agradecendo a Deus, reconhecendo que sem Ele, nós não seríamos nada, nem teríamos nada. E isso, irmãos, essa verdade, ela não é só para os crentes em Jesus. Essa verdade é para todos os cidadãos do planeta Terra, desde um presidente de uma nação extremamente poderosa a uma pessoa muito simples, que está aí todo dia trabalhando para obter o seu sustento. Tudo é de Deus, e nós temos que reconhecer isso. Olha o verso 13, Isaías 10, 13. Porquanto disse: com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Isso aqui é o pensamento do rei Senaqueribe, o rei da Assíria, né? Deus está revelando isso a Isaías. Porque sou inteligente, eu removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente, abatia aos que sentavam sobre tronos, e achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Isso aqui é Senaqueribe contando vantagem do seu poder. Tem uma palavra aqui importante, como valente. Essa palavra como valente, ele se coloca como um valente. É a mesma palavra usada para Deus, lá em Isaías 1:24.
Lá em Isaías 1:24 a gente lê assim: portanto diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel. Essa palavra poderoso é a mesma palavra para valente, é um título divino. Senaqueribe, ele está dizendo para ele que ele é divino. Percebe? A tradução, às vezes, ela faz escapar esse sentido. É como se ele dissesse: eu sou como um Deus, pelo tamanho do meu poder e pelo tamanho do meu domínio. E olha o verso 15, Isaías 10:15. Aí agora Deus vai falar. Deus diz: porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Quem é o machado aqui e quem é a serra? É o rei da Assíria, é o rei Senaqueribe. E quem controla o machado e puxa a serra? É o Senhor Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus está dizendo aqui. E ainda diz mais: como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira. Interessante como Isaías ele está ensinando para o povo: tema Deus, busque ao Senhor. A Assíria tem muito poder, mas foi Deus que deu. Se você buscar o Senhor, Deus terá misericórdia de nós. Mas isso não entra na cabeça do povo. As pessoas vão procurar os recursos humanos para resolver os seus problemas. Não vão buscar arrependimento de pecado e uma fé no Senhor. Erram na estratégia de vida todos aqueles que fazem assim. Jesus, quando estava sendo preso e julgado pelos romanos, ele ficou calado. E ele ensinou essa mesma verdade aqui que lemos no verso 15 de Isaías 10, quando ele disse para Pilatos, lá em João 19:11, respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada, por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Pilatos estava incomodado, porque Jesus estava calado, já foi açoitado e continuava calado. E aí Pilatos disse: olha, eu tenho poder para te livrar, você não diz nada, diga alguma coisa. Jesus respondeu: você só tem poder porque foi lhe dado do alto. Assim foi com o rei da Assíria. Você só tem poder porque lhe foi dado do alto. Assim é com todos os poderosos da terra, que usam mal o seu poder. Foi Deus que deu. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um objetivo. Aqui está sendo revelado o objetivo de Deus para a Síria: julgar Israel, julgar Judá, julgar o Egito e outras nações. Hoje não é diferente. Deus usa nações e povos para punir reinos idólatras. E a idolatria hoje é o próprio ser humano. Vivemos na era do humanismo. O ser humano se auto-idolatra. Tem outros tipos de idolatria, claro, mas esse é o que está em grande evidência no mundo, pelo menos no mundo ocidental. Isaías 10:16, ainda lemos assim, olha Isaías 10:16. Pelo que o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória afetará com incêndio, como incêndio de fogo, porque a seus espinheiros e as suas sarças em um dia. Então vai ter um grande incêndio aqui. Aqui é uma figura muito importante que a gente vai retomar sobre a Assíria ser uma floresta que vai ser incendiada e destruída. Olha o verso 17. Porque a luz de Israel virá a ser como um fogo, o seu santo como labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças em um dia. Verso 18. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando desmaia o porta-bandeira, e o resto das árvores da sua floresta será tão pouco como um menino que poderá contar. A Assíria será destruída como uma floresta pega fogo, vai sobrar pouca madeira ali, uma criança vai poder contar as madeiras que sobraram. É a destruição do Império Assírio, e Deus realmente fez isso, e o Império Assírio se destruiu. Deus julga a soberba da Assíria. Não pense que Deus julga só os crentes em Jesus, quando erram e cometem seus pecados. Deus julga aqueles que não são crentes, que não dão glórias a Deus. Esse é o grande pecado, irmãos, é não dar glórias ao Senhor. E por fim, Deus salva um remanescente fiel. Nós vamos só iniciar aqui, mas é importante entender que de tudo isso,
um Deus todo-poderoso e soberano, ele salva um remanescente fiel de Israel e ele preserva Jerusalém. No verso 20 diz assim, Isaías 10, 20, e acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre o que os feriu. Antes se estribarão sobre o Senhor, Santo de Israel, em verdade. Esse verbo, estribar-se, a gente não usa muito, né? Mas ele significa confiar. Não mais confiarão nos outros povos, mas confiarão no Senhor. Acais, o rei de Judá, a gente viu no capítulo 7, ele confiou e fez aliança com os assírios. Ele achava que essa aliança poderia salvá-lo. Ele não se arrependeu dos pecados e buscou o Senhor. Então Deus está querendo mostrar a Israel que ele tem que se arrepender dos seus pecados. Mesmo que Israel venha a ser destruída e foi no cativeiro assírio, tem um resíduo, tem os escapados da casa de Jacó. Quem são esses? São os crentes. Aqueles que não eram idólatras, aqueles que temeram a Deus, aqueles que confiaram nas promessas do Messias e creram nessas promessas, eram crentes da velha aliança, eles foram preservados. Está aqui, verso 20, e acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais confiarão no povo que os feriu na Assíria, mas confiarão no Senhor em verdade. Esse é o remanescente e Deus os preserva. Olha o verso 21, Isaías 10, 21. Os resíduos se converterão. Os resíduos, né? Que palavra estranha para você falar de um povo, né? Os resíduos são os crentes, aqueles que confiaram no Senhor, aqueles que Deus não destruiu. Claramente você percebe que Deus preservou um remanescente fiel, convertidos do reino do norte, que não se dobraram à idolatria. Estes resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, referência ao reino do norte, Israel, ao Deus forte, vão se converter, né? Verso 22, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Só um resto. Então, é assim. Deus quis um povo como a areia, né, da praia, do mar, mas só um pouco realmente ficou fiel ao Senhor. Hoje não mudou, certo? Hoje não mudou. Muitos dizem que são de Deus, mas realmente só alguns, um resíduo, é que realmente confiam e creem no Senhor. E ainda no verso 22, uma destruição está determinada, transbordando de justiça, porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos exércitos a executará no meio de toda a terra. Vai vir a destruição, o império assírio vai vir destruindo tudo, mas esse resto, esse remanescente, esse resíduo, que são os crentes, eles vão ser preservados. E aqui nos lembra o nome de outro filho do profeta Isaías, que foi mencionado lá em Isaías capítulo 7, um resto volverá. Vai ter um remanescente que vai ser resgatado, que vai se converter e que vai continuar firme no Senhor. É o nome do filho do profeta Isaías, que encarna essa mensagem de um remanescente fiel, crente, que é preservado. E do verso 24 ao 27, nós ainda lemos assim: pelo que assim diz o Senhor Jeová dos exércitos, não temas, povo meu. E aqui Deus está dizendo, alguém vai ser preservado, que habitas em Sião. Deus deixou de falar com Israel. Há pouco ele falou do remanescente de Israel. Os crentes de Israel serão preservados. Agora ele está falando com Sião, o reino do sul, Judá, a capital é Jerusalém. Então não tema, povo meu, que habitas em Sião. A Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir, porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe, como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E aqui Deus está falando com
Judá, o reino de Jerusalém. Deus está dizendo, eu vou livrar você dos assírios. Pelo menos Jerusalém será livrada. E aqui tem um flagelo. O Senhor dos exércitos suscitará contra ele, o rei da Síria, um flagelo. Quem foi este flagelo? Quando a gente vai para Isaías 37, Isaías 37 trata do cumprimento dessa profecia. Olha o que diz o verso 6. Isaías lhes disse, dizei a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Deus está prometendo, vai ter um flagelo que vai matar o rei da Assíria, mesmo que eles venham como o Egito, como lá em Midian, que foram momentos de opressão para a nação de Israel. Judá aqui vai ser preservado. Lá em Isaías 37, 36, olha o que diz. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185 mil. 185 mil. É uma cidade de porte médio. 185 mil homens de guerra dos assírios. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Deus feriu, o anjo do Senhor matou todo não, mas grande parte do exército assírio. Bastou haver arrependimento, confissão de pecados. Ezequias orou ao Senhor, suplicou misericórdia, Deus fez esse grande milagre. Verso 37, retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Esse é o flagelo da casa do próprio rei. E ele foi morto, e assim Jerusalém foi liberto do poder do império assírio. Nós lemos Isaías 10, do 28 ao 32, a marcha do exército assírio indo para Jerusalém. Eles estavam a 24 quilômetros quando era Ai. Quando chegaram já ali em Anatote, era cerca de 8 quilômetros de Jerusalém. Eles já viam ao longe a cidade de Jerusalém, fica no monte, Monte Sião, e eles estavam prontos para invadir. E foi nesse instante que o Senhor enviou o anjo que matou o exército assírio ali. Olha Isaías 10, 33. Mas eis que o Senhor Jeová dos exércitos desbastará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos, e cortará com o ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. E aqui é Deus falando da destruição da Assíria como floresta. A gente acabou de ler que Deus era como uma luz, um fogo que ia queimar aquela floresta, que eram os assírios. Essa floresta aqui vai ser completamente dizimada, cortada, e não vai sobrar nada. Mas tem um versículo que nós pulamos, é o verso 27, Isaías 10, 27, volta lá, e diz assim, e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, falando para Jerusalém, e o seu jugo do seu pescoço. E o jugo aqui eram os assírios, e o jugo será despedaçado por causa da unção. O que é unção aqui? É a unção, a palavra usada para unção com óleo. A ideia é que o povo de Israel foi escolhido por Deus para ser o povo que na velha aliança carregaria a mensagem sobre o Messias. Essa era a função do povo de Israel, testemunhar da salvação de Deus na antiguidade, para a glória do nome de Deus. Infelizmente, por conta dos seus pecados, Israel se meteu em muita idolatria. Judá também se meteu em muita idolatria. Mas porque era um povo ungido, escolhido por Deus, e dele viria o Messias, Deus preservou um resíduo de Israel. Deus protegeu Jerusalém da invasão assíria. Por quê? Porque o Senhor quis salvar alguns.
porque o Senhor quis que Jesus chegasse ao mundo, morresse numa cruz pelos nossos pecados e salvar aqueles que Ele quer salvar. Você entende, então, que Deus é soberano sobre o destino da humanidade. Deus pune as nações, usa nações para punir outras nações, e Deus protege quem Ele quer proteger. Ele é um Deus soberano. Ele escolhe quem Ele quer proteger. Deus recebe pecadores arrependidos. Deus protegeu o resíduo de Israel e de Jacó, porque eram crentes arrependidos dos seus pecados. Deus protegeu Jerusalém, Judá, porque era o povo escolhido do Senhor, crentes ali, que ainda professavam a fé no Senhor, aguardando o Messias. Depois desse texto mais exaustivo, e que fala da destruição do Império Assírio, profetiza pelo menos, nós observamos 3 atos de Deus. Deus se ira contra a idolatria, claramente. Deus julga a soberba, julgou a da Assíria. Deus não gosta de quem é soberbo, Deus pune a soberba e Deus salva o remanescente. Esses 3 atos, Deus age hoje também. Deus odeia a idolatria e vai puni-la. Deus odeia a soberba, mas recebe o pecador arrependido, e Deus salva o remanescente fiel, aqueles que são crentes em Jesus. Deus cuida de nós, nos protege, apesar dos nossos pecados. A Assíria era uma floresta enorme. Cedros do Líbano foi queimada e destruída pelo Senhor. Próximo versículo, que nós vamos ver próxima semana, é Isaías 11:1. Olha que interessante. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Deus destruiu toda uma floresta de iniquidade e de pecado dos assírios, mas de um tronco de Jessé vai vir um broto, e desse broto vem a salvação para toda a humanidade. O relato da soberania de Deus para punir o pecado e a esperança que o Senhor dá para salvar o pecador perdido. E o verso 1 em diante do capítulo 11 é mais uma profecia sobre o Senhor Jesus Cristo. Com esse texto, aprendemos que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, fugir da idolatria e confiar no Senhor. Confie mais no Senhor do que na sua inteligência. Confie mais no Senhor do que na sua força. E você expressa isso através da oração, da dependência, de uma confiança de que a Bíblia tem as respostas. Assim Deus fez naquela época e hoje faz da mesma forma. Deus nos abençoe, nos ajude a vivermos assim. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor nos dá, por esse tempo maravilhoso de adorar a Ti com cânticos e também, Senhor Deus, com o estudo da Tua Palavra. Senhor Deus, que o exemplo das nações antigas, do povo de Israel, daqueles que foram os remanescentes preservados, e até daqueles que foram mortos por causa dos seus pecados de idolatria. Ajuda-nos a perceber esse exemplo e a sempre confiar no Senhor, confiar em Ti. Não confiar nas nações, não confiar no nosso poder, na nossa sabedoria ou nas estruturas da sociedade em que vivemos. Embora tenhamos que estar, em um certo sentido, nessas estruturas, mas ajuda-nos, ó Deus, a confiar sempre no Senhor e depender de Ti. É o que te pedimos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Temos um tempo de oração silenciosa, que você converse um pouco mais com o Senhor nosso Deus. Deus lhe abençoe, uma boa semana e até breve.